Oi, gente. Estamos aqui para continuar o capítulo 8, que é o tópicozinho de termodinâmica. Já vimos um pouco sobre a entropia e hoje a gente vai dar continuidade sobre este capítulo. Mas antes, vamos ver aí uma tirinha que eu encontrei na internet que é bem interessante, que envolve a questão da entropia. Diz assim: o cara tá lá de boa, o H, né? Ele tá lá de boa no sofá e a esposa fazendo a limpeza da casa. E aí, estressada, ele olha para ele e diz: H, que desordem é essa? Acho que isso aqui nem tem nome. Diga-me algum tipo de desordem que seja importante e eu te deixe em paz. Aí ele pensou e lembrou: fácil, entropia. A entropia é a medida da desordem do sistema. E aí a mulher foi embora. E ele ficou chamando: ela precisa estudar um pouco mais de química. Então o cara se livrou aí, porque conhecia um pouquinho dos tópicos de química, e a mulher foi embora e ele ficou de boa. Mas brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar um pouco sobre a entalpia. O que seria a entalpia? Seria a quantidade da energia que está envolvida em um sistema. Como assim? Algumas reações precisam de calor para que possam acontecer. Então, algumas precisam absorver o calor. Já outras precisam liberar calor. E esses fenômenos são comuns para alguns tipos de reações químicas. Para você calcular a variação da entalpia, você tem que saber quanto é a entalpia final e a entalpia inicial, e fazer a subtração, final menos inicial. Lembrando que, quimicamente, quando a gente fala em final, seria depois que a reação acontece, ou seja, lá no lado dos produtos daquela reação, depois da setinha. E a entalpia inicial vem antes da setinha, ou seja, antes da reação acontecer, que são lá com os reagentes, antes das setinhas. Então, entalpia inicial antes, que são os reagentes, entalpia final depois, que são os produtos. Nesse caso, existem dois resultados mais lógicos para a gente encontrar: quando o ΔH for maior que zero ou quando ele for menor que zero. Quando o ΔH for menor que zero, isso está dizendo que o corpo tinha uma temperatura e perdeu parte daquele calor. Ou seja, ele liberou calor para o ambiente. Quando ele libera calor, ele manda para fora, ele manda para o ambiente. Então é exotérmico. Exo quer dizer fora, está mandando para fora. Já a entalpia, quando ela é maior que zero, ela é chamada de reação endotérmica. Então é um sistema endotérmico. E ele vai ser endotérmico quando absorve calor. Então, para dentro, quando ele está absorvendo o calor, ele está provocando uma reação endotérmica. Então, como é que a gente pode demonstrar mais facilmente esses dois processos? Então, coloquei aí dois exemplos que são bem interessantes, que é o da combustão, né, da queima. Quando você faz qualquer tipo de combustão, você está fazendo com que seja liberado uma certa quantidade de calor. Você está soltando para o ambiente. Liberou para o ambiente, exotérmico, fora, exotérmico. Já quando ele absorve para dentro, como na fotossíntese, que precisa da energia solar, né, da luz solar, então ele precisa daquela luz para poder fazer com que a reação aconteça. Então, a fotossíntese seria um processo que é considerado endotérmico. Então, exo fora, endo dentro. Exo libera calor, perde calor, e endo absorve calor. Beleza? Então, tem aqui alguns critérios que vocês podem observar. A termoquímica tem processos exotérmicos e endotérmicos. O exotérmico libera calor, o endotérmico absorve calor. No processo exotérmico, o ambiente é aquecido. No processo endotérmico, o ambiente se resfria. Então, só lembrar, exo quer dizer fora.
Endo quer dizer dentro. Então, exo, ele está liberando calor. Endo, ele está absorvendo calor. Então, como é que a gente vai observar quimicamente quando está acontecendo uma reação endotérmica ou exotérmica? Observa aí. Eu tenho H2 mais I2, reagiu e formou a molécula 2HI. O ΔH dessa reação é mais 12,4, ou seja, ele é positivo. Se ele é positivo, ele é maior que zero. Sabendo que esse sistema é maior que zero, eu posso dizer que ele é endotérmico, porque ele absorveu calor, ele ganhou calor. Então, ele é endotérmico. Agora, observe esse exemplo 2. Eu tenho um enxofre, vai reagir com a molécula de O2 e vai formar o SO2. Nesse caso, a variação da entalpia é menos 70,9 quilocalorias. ΔH sendo negativo, quer dizer que aquela reação liberou calor, perdeu calor. Se ela perde calor, ela é considerada exotérmica. Então, endo quando ΔH é maior que zero, exo quando ΔH for menor que zero. Beleza? Ok. Podemos representar também graficamente, tá? O sistema endotérmico é aquele que lá nos reagentes eu tenho uma entalpia menor do que nos produtos. Já o contrário vai ser na exotérmica. Eu tenho uma quantidade de energia, de entalpia, que vai ser maior nos reagentes e menor nos produtos. Observem bem esses gráficos, tá? Porque algumas vezes vai ser colocado em questões gráficos parecidos com esses para que vocês possam se basear na questão desses processos de reação endotérmica e exotérmica, certo? Outro aspecto que a gente pode observar é a energia livre de Gibbs e a espontaneidade, tá? Então, lembra que o processo é espontâneo ou não espontâneo? Espontâneo é quando acontece naturalmente. Não espontâneo, quando você precisa de alguma energia externa para que aquilo aconteça. No caso da energia de Gibbs, nós podemos calcular por essas formulazinhas que estão abaixo. Então, G, que seria a energia livre de Gibbs, é igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Ao contrário, se a gente quiser uma variação, eu posso dizer que ΔG é igual a ΔH menos T, que seria a temperatura, vezes a variação da entropia. Então, essas são as formulazinhas que a gente vai utilizar nesta parte do capítulo. Existem algumas variações de entalpia e entropia que também podem envolver a espontaneidade. Então, se você vai lá e observa que a entropia ela é maior que zero, ela tende a favorecer uma espontaneidade. E a entalpia for menor que zero, ela tende a favorecer uma espontaneidade. Então, lembra que quanto maior for a entropia, mais espontâneo tende a ser o sistema. E o contrário vai acontecer para entalpia. A entalpia tem que ser menor que zero para favorecer que aquele sistema seja espontâneo, tá? Então, se a entropia é maior que zero, tende a ser espontâneo. Se a entalpia tende a ser menor que zero, tende a ser espontâneo. O contrário também é verdadeiro, tá? ΔS sendo menor que zero, ou seja, a entropia sendo menor que zero, e a entalpia sendo maior que zero, tende a esse sistema não ter uma reação espontânea, tá? Então, a espontaneidade tem que favorecer a entalpia e desfavorecer a entropia, tem que ser maior que zero, e a entalpia tem que ser menor do que zero. Então, aí tem algumas possibilidades que
a gente pode observar. Então, com entalpia negativa e a entropia positivo, nós temos um fenômeno sempre espontâneo. Se a entalpia for positiva e a entropia for negativa, sempre não espontâneo. Já se forem os dois negativos, aí vai depender do cálculo, né? Pode ser espontâneo, não espontâneo, pode estar ainda em equilíbrio. O equilíbrio é quando ΔG for igual a zero, tá? Se os dois forem positivos, se os dois forem maior do que zero, também pode ser espontâneo, não espontâneo, ou ainda está em equilíbrio, tá? Tem os exercícios resolvidos também que tem no livro de vocês, que falam justamente sobre estes casos da energia livre de Gibbs. Observa aí na primeira questão. A equação a seguir representa a síntese da amônia. E aí a gente tem os reagentes e o produto. Supondo que essa síntese ocorra a 1000 Kelvin, que a gente tem uma temperatura, as variações de entalpia e entropia, ou seja, respectivamente, menos 13.400 calorias por mol e menos 28,74 K menos 1 dividido por mol de NaH3. O fenômeno é espontâneo? Como é que a gente vai saber? Tem que calcular o ΔG, não tem outro jeito, tá? Então, pegando os dados que a gente tem, entalpia menos 13.400, temos menos a temperatura, que é 1000, vezes a entropia, que é menos 28,74. Fazendo o cálculo, nós podemos ver que o ΔG é maior do que zero. Se o ΔG for maior do que zero, a tendência é que o processo é não espontâneo. ΔG maior que zero, não espontâneo. Segunda questão. O equilíbrio representado pela equação, equilíbrio. Então, nesse caso, se a gente está falando de equilíbrio, o ΔG vai ser igual a zero. Isso aí, muito bem. Então, eu tenho aí o equilíbrio químico, a reação química no equilíbrio. Ocorre a 0 grau. Temperatura 0 grau, mas aí está em Celsius. A gente tem que converter ele para Kelvin, tá? Então, soma aí 273. A variação da entalpia é igual a 1.435 calorias por mol. Calcule o ΔS, ou seja, calcule a entropia para este processo. Colocando lá na fórmula da variação da energia de Gibbs, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Nós já dissemos que no equilíbrio ΔG é igual a zero, substitui e isolamos ΔS. O resultado, ΔS, vai ser igual a 5,26 calorias vezes mol a menos 1 vezes K a menos 1. Então, observem que os cálculos não são complicados, porém temos que ter uma atençãozinha aí nesses novos conceitos de energia, tá? Então, muito cuidado, porque a partir de agora nós vamos usar muito esses conceitos e temos que ter bastante atenção. Então, por hoje é só. Finalizamos aí o capítulo 8. Vocês já podem começar a observar algumas tarefas do livro. E aí na próxima aula a gente continua. Valeu, obrigado. Até a próxima.